Tem gente que diz que a intuição feminina é um dom, que a gente sente quando algo está errado, que o corpo avisa, que o coração aperta antes mesmo de a mente entender. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu não senti nada. Durante 22 anos, não senti absolutamente nada. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não a traição em si, mas o fato de que eu vivi uma mentira tão completa que nem meu próprio instinto foi capaz de perceber. Meu nome é Margarete Vieira Sampaio. Tenho 62 anos, nasci e cresci em Belo Horizonte, e até 3 anos atrás eu acreditava conhecer cada detalhe da minha própria vida. Conhecia meu marido há 40 anos, casada com ele há 38. Conhecia o cheiro dele depois do banho, o jeito que ele franzia a testa quando estava preocupado, o som da respiração dele enquanto dormia. Conhecia nossa casa, nossos filhos, nossa rotina de décadas. Eu achava que sabia tudo. Descobri que não sabia nada. A história que vou contar aconteceu numa terça-feira de setembro, daquelas terças-feiras comuns que não tem nada de especial. O céu estava cinza, aquele cinza típico de Belo Horizonte quando vai chover no fim da tarde. Eu tinha acabado de voltar do mercado e estava na cozinha guardando as compras. Renato, meu marido, tinha viajado no domingo para São Paulo, mais uma das suas viagens de negócios. 40 anos de profissão, engenheiro civil respeitado e mesmo aposentado, ainda prestava consultorias que exigiam essas idas e vindas constantes. Pelo menos era o que eu acreditava. Eram 2h15 da tarde quando meu celular tocou. O número era de Belo Horizonte, um número que eu não conhecia. Quase não atendi, achando que era alguma ligação de telemarketing, dessas que a gente recebe o dia inteiro tentando vender plano de telefone ou seguro de vida. Mas algo me fez deslizar o dedo na tela e atender. A voz do outro lado era feminina, jovem, e tinha uma hesitação que me chamou a atenção. Era o tipo de voz de quem está prestes a dizer algo difícil e não sabe bem como começar. Dona Margarete Vieira Sampaio? Confirmei que era eu. Aqui é Débora, do Banco Mercantil, Agência Central. A senhora pode falar um momento? Respondi que sim, já imaginando que era alguma confirmação de compra no cartão de crédito ou atualização cadastral. Essas coisas acontecem o tempo todo. Peguei um pano de prato e comecei a secar as mãos enquanto esperava ela continuar. Dona Margarete, eu preciso que a senhora venha ao banco agora. É uma situação delicada. Parei o que estava fazendo. Tinha algo no tom dela que me incomodou. Perguntei se havia algum problema com a conta, se tinham clonado meu cartão, essas coisas que passam pela cabeça da gente quando um banco liga dizendo que é urgente. Não é exatamente isso, senhora. É que o seu marido está aqui na agência. Ele veio fazer uma transferência de valor alto. E ele está acompanhado de uma mulher. Eu quase ri. Quase. Porque a situação parecia absurda. Meu marido estava em São Paulo, a quase 600 quilômetros dali, em reunião com um cliente. Tinha me mandado mensagem de bom dia às 7 da manhã, como fazia todos os dias quando viajava. Disse isso para a Débora, com aquele tom de quem explica algo óbvio para alguém que claramente cometeu um engano. Senhora, eu entendo, mas é que essa mulher... Ela apresentou documentos no nome da senhora, RG, CPF, comprovante de residência. Tudo no nome de Margarete Vieira Sampaio. Meu coração começou a bater mais rápido, mas ainda assim minha mente procurava explicações racionais. Documentos falsos, pensei. Alguém clonou minha identidade. Está tentando aplicar um golpe. Isso acontece, a gente vê no jornal toda semana. Então é uma fraude, eu disse, já pensando nos passos que teria que seguir. Boletim de ocorrência, bloqueio de documentos, essas coisas. É o que achamos também, Dona Margarete. Por isso estamos ligando. Mas tem uma coisa. Ela fez uma pausa longa demais. Essa mulher, ela é muito parecida com a senhora, quer dizer, idêntica. Quando ela apresentou os documentos, ninguém desconfiou de nada porque ela parece a senhora. Mesmo cabelo, mesmo jeito. Por isso a gente achou estranho quando o sistema acusou inconsistência na assinatura. Fomos verificar e percebemos que a biometria não batia. Fiquei em silêncio. Não conseguia processar o que ela estava dizendo. Uma mulher idêntica a mim, com documentos no meu nome, no banco com meu marido que deveria estar em São Paulo. Nada daquilo fazia sentido. Dona Margarete, a senhora está aí? Respondi que sim, com a voz mais fraca do que eu gostaria.
A senhora pode vir até a agência? Acho que é importante a senhora ver isso pessoalmente. Não sabemos bem como proceder e, sinceramente, nunca vimos uma situação assim. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da cozinha, olhando para as compras espalhadas na bancada. Latas de tomate pelado, um pacote de arroz, frutas que eu tinha escolhido com cuidado no mercado. Coisas tão banais, tão cotidianas. E de repente o mundo inteiro parecia ter saído do eixo. Peguei a bolsa e as chaves do carro no piloto automático. Não lembro de ter trancado a porta, não lembro de ter verificado se as janelas estavam fechadas. Só lembro de estar dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte, com as mãos tremendo no volante, o coração batendo tão forte que eu conseguia sentir nos ouvidos. No caminho, minha mente tentava criar explicações. Talvez fosse tudo um mal-entendido. Talvez Renato tivesse voltado de São Paulo mais cedo e resolvido ir ao banco resolver alguma coisa. Talvez essa mulher fosse uma cliente dele, uma sócia, alguém que estava ali por coincidência. Talvez os documentos falsos fossem de uma golpista que não tinha nada a ver com ele, e a semelhança comigo fosse apenas isso, uma coincidência bizarra. Mas no fundo, numa parte de mim que eu não queria ouvir, uma voz baixinha sussurrava que algo estava muito errado, e que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Cheguei ao banco em 20 minutos. Estacionei de qualquer jeito numa vaga na rua, nem me preocupei se estava certo ou não. Entrei na agência e fui direto ao balcão de atendimento. Disse meu nome e que a Débora tinha me ligado. A atendente me olhou com uma expressão estranha, um misto de curiosidade e pena, e pediu que eu aguardasse um momento. Poucos minutos depois, uma mulher de uns 30 e poucos anos veio me buscar. Era a Débora. Ela me cumprimentou com um aperto de mão formal, mas percebi que evitava me olhar diretamente nos olhos. Me guiou pelos corredores da agência, passando pelo setor de caixas, pelo gerente que levantou a cabeça para me ver passar, até chegarmos a uma porta no fundo, numa área reservada. Antes de abrir a porta, Débora parou. Colocou a mão no meu braço, num gesto que era ao mesmo tempo gentil e preocupante, e disse baixinho, quase num sussurro: "Senhora, se prepare." Eu não entendi o que ela quis dizer. Ou talvez entendi, mas me recusei a aceitar, porque aceitar significaria que tudo o que eu conhecia estava prestes a desmoronar. Ela abriu a porta. A primeira coisa que vi foi Renato. Meu marido de 38 anos estava sentado numa cadeira, do lado esquerdo de uma mesa de reunião. Ele estava pálido, mais pálido do que eu jamais tinha visto, com os olhos fixos no chão, os ombros curvados como se carregassem um peso invisível. Quando a porta se abriu, ele levantou os olhos e me viu. E naquele momento, naquele único segundo em que nossos olhares se cruzaram, eu vi algo que nunca tinha visto nele antes. Medo. Um medo visceral, primitivo. O medo de quem sabe que foi descoberto. Mas não foi isso que me fez perder o ar. Foi a mulher que estava de pé ao lado dele. Quando ela se virou para me olhar, o mundo parou. Literalmente parou. O som sumiu. O tempo congelou. E eu fiquei ali, parada na porta daquela sala, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Era como olhar para um espelho de 20 anos atrás. Ela tinha o mesmo corte de cabelo que eu usava quando tinha 40 anos. Aquele corte na altura dos ombros, levemente repicado, que eu tinha mudado há anos, mas que Renato sempre disse que adorava. O tom da tintura era idêntico ao que eu fazia no salão da Dona Célia. Aquele castanho acobreado que disfarçava os fios brancos sem parecer artificial. As roupas eram do mesmo estilo que eu usava. Discretas, elegantes, cores neutras. Ela usava um conjunto de calça e blazer cinza, quase igual a um que eu tinha no armário. E no pescoço, um colar de pérolas. O mesmo colar de pérolas que Renato me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Eu reconheceria aquele colar em qualquer lugar. O fecho dourado com um pequeno diamante, as pérolas perfeitamente redondas. Só que o dela era novo, brilhante, como se tivesse acabado de sair da joalheria. O meu estava guardado numa gaveta há anos, com o fecho um pouco gasto pelo tempo. Ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Um misto de surpresa, confusão e algo que parecia desprezo, como se eu fosse a intrusa.
como se eu estivesse invadindo o espaço dela, a vida dela. E por um segundo horrível e perturbador, eu me perguntei se eu é que estava ficando louca. A Débora, que tinha entrado atrás de mim, olhou de uma para a outra. Vi nos olhos dela a mesma confusão que eu sentia. Ela olhou para mim, olhou para a mulher, olhou para mim de novo. E então perguntou com a voz genuinamente confusa: "Vocês são irmãs?" Não, não éramos irmãs. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E, ao mesmo tempo, estava olhando para uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Renato finalmente se levantou. As pernas dele pareciam tremer. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Ficou ali, de pé entre nós duas, parecendo menor do que eu jamais o tinha visto. O engenheiro respeitado, o homem de negócios, o marido de quase 4 décadas, reduzido a uma sombra de si mesmo. Eu deveria ter gritado. Deveria ter chorado, feito um escândalo, exigido explicações. Era o que qualquer pessoa esperaria numa situação dessas. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei em silêncio, olhando para aquela cena surreal, sentindo meu coração bater devagar, muito devagar, como se estivesse se preparando para parar de vez. E então, no meio daquele silêncio ensurdecedor, a mulher falou. A voz dela era parecida com a minha também. Um pouco mais aguda, um pouco mais jovem, mas com a mesma cadência, o mesmo sotaque mineiro. "Quem é essa mulher, Renato?" Ela estava perguntando quem eu era. A esposa de 38 anos, a mãe dos filhos dele, a mulher com quem ele construiu uma vida inteira. E ela não sabia quem eu era. Naquele momento, olhando para o rosto daquela mulher que era uma cópia minha, eu entendi que tudo que eu conhecia sobre minha vida era mentira. E que os próximos minutos iriam destruir não apenas meu casamento, mas tudo que eu acreditava sobre quem eu era e sobre o homem que eu amei por 4 décadas. A funcionária do banco fechou a porta atrás de nós. E ali, naquela sala sem janelas, 3 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado estavam prestes a descobrir a verdade. Uma verdade que estava escondida há 22 anos. E que, uma vez revelada, não poderia mais ser ignorada. O relógio na parede marcava 2h53 da tarde. Eu me lembro desse detalhe com uma clareza absurda, porque foi a última vez que olhei para um relógio achando que o tempo ainda fazia sentido. Dali em diante, os minutos, as horas, os dias, tudo se tornaria uma massa confusa de revelações, dor e, eventualmente, uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Mas naquele momento, parada naquela sala, eu era apenas uma mulher de 59 anos que acabava de descobrir que seu marido tinha outra vida. Uma vida completa, paralela, construída nas sombras durante mais de 2 décadas. A verdade completa viria aos poucos, em camadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Mas ali, naquela sala do banco, eu só conseguia pensar em uma coisa. Quantas vezes ele saiu de casa dizendo que me amava, me deu um beijo na testa e foi para os braços dela? Quantas vezes eu fui a esposa, e ela, o segredo? Olhando para os olhos daquela mulher que não sabia quem eu era, eu percebi que talvez nós duas fôssemos vítimas do mesmo mentiroso. E foi esse pensamento que me deu forças para fazer o que fiz em seguida. Em vez de gritar, em vez de chorar, eu respirei fundo e disse, com a voz mais firme que já saiu da minha boca: "Acho que nós 3 precisamos conversar." O silêncio que se instalou naquela sala durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Éramos 3 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado, unidas por um homem que passou 2 décadas mentindo para todas nós. E agora, pela primeira vez, estávamos cara a cara com a verdade. Renato foi o primeiro a falar. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro, completamente diferente do tom firme e seguro que eu conhecia há 40 anos. "Margarete, eu posso explicar?" Levantei a mão, pedindo silêncio. Não queria ouvir explicações. Não ainda. Primeiro, eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Precisava montar as peças daquele quebra-cabeça antes de deixar ele tentar embaralhar tudo de novo com palavras bonitas e desculpas ensaiadas. Olhei para a mulher. Ela também estava em silêncio, mas percebi que as mãos dela tremiam.
Não era só surpresa nos olhos dela. Era medo e confusão. A mesma confusão que eu sentia. Qual é o seu nome? Perguntei, com uma calma que me surpreendeu. Ela hesitou. Olhou para Renato como se pedisse permissão para responder e depois voltou a me encarar. Simone. Simone Ribeiro. E há quanto tempo você conhece o Renato? Mais uma vez, ela olhou para ele. E mais uma vez, ele desviou os olhos, covarde demais para enfrentar qualquer uma de nós. 22 anos, ela respondeu, a voz falhando. Nós somos casados há 20 anos. Casados. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Não era uma amante, uma aventura, uma fraqueza momentânea. Era uma esposa, outra esposa. Enquanto eu lavava as roupas dele, preparava as refeições dele, esperava ele voltar das viagens, ele tinha outra mulher em outro lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. Casados, repeti, deixando a palavra pairar no ar. E você sabe que eu existo? O rosto de Simone se contorceu numa expressão de dor que por um instante me fez sentir pena dela. Ela balançou a cabeça negativamente e quando falou, a voz estava embargada. Ele me disse que era viúvo, que a esposa tinha falecido num acidente de carro há mais de 20 anos, que tinha 2 filhos que moravam longe e não falavam com ele por causa do trauma da perda. Rui senti as pernas fraquejarem e precisei me apoiar na mesa. Viúvo. Ele disse que eu tinha morrido. Transformou-me num fantasma, numa memória triste que justificava porque ele precisava reconstruir a vida. E usou meus próprios filhos como parte da mentira. A funcionária do banco, Débora, que tinha ficado num canto da sala observando tudo, pigarreou e disse que ia nos dar privacidade. Antes de sair, olhou para mim com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Um olhar de solidariedade, de mulher para mulher. Ela fechou a porta atrás de si e ficamos os 3 sozinhos. Você tem filhos com ele? Perguntei para Simone, embora já soubesse a resposta. Precisava ouvir da boca dela. 2. Bruno tem 19 anos, Amanda tem 16. Fechei os olhos por um momento. 19 anos. Isso significava que ela engravidou 3 anos depois de se conhecerem. Quando meu filho Gustavo tinha 17 anos e minha filha Patrícia tinha 14. Enquanto eu estava em casa cuidando dos nossos adolescentes, Renato estava fazendo outra família em algum lugar de Belo Horizonte. Onde vocês moram? Perguntei. No Buritis. O Buritis ficava a menos de 20 minutos da nossa casa no Sion. 20 minutos. Durante 22 anos, a outra família do meu marido viveu a 20 minutos de distância de mim. E eu nunca soube. Nunca desconfiei. Nunca vi nada de estranho. Ou será que vi e não quis enxergar? Renato continuava em silêncio, afundado na cadeira como se quisesse desaparecer. O homem que eu conhecia, ou achava que conhecia, sempre tinha resposta para tudo. Era articulado, convincente, sabia se sair de qualquer situação com elegância. Mas ali, naquela sala, ele estava completamente derrotado. Todas as mentiras, todos os anos de vida dupla tinham finalmente desmoronado, e ele não tinha mais onde se esconder. Por que ela é parecida comigo? Perguntei, finalmente abordando a questão que me assombrava desde que entrei naquela sala. Renato levantou os olhos pela primeira vez. Vi algo neles que não conseguia identificar. Vergonha? Culpa? Ou algo mais perturbador? Margarete, não é o que você está pensando. Eu não estou pensando nada, Renato. Estou perguntando. Por que essa mulher parece comigo? O cabelo, as roupas, o colar de pérolas. Por que ela é uma cópia minha? Simone se virou para ele e percebi que a ficha estava começando a cair para ela também. Ela olhou para mim, olhou para si mesma e algo mudou no rosto dela. Como se estivesse vendo a situação pela primeira vez, de fora. Renato, ela disse, a voz tremendo. O que ela está dizendo? Ele não respondeu. O colar. Simone continuou, levando a mão ao pescoço. Você me deu esse colar no nosso 10º aniversário. Você disse que tinha mandado fazer especialmente para mim. Ele me deu um idêntico, eu disse. No nosso 10º aniversário, há 28 anos. O rosto de Simone ficou branco. Ela olhou para Renato com uma expressão de horror que eu nunca vou esquecer.
E então, num gesto que parecia quase involuntário, ela arrancou o colar do pescoço e jogou em cima da mesa. As pérolas fizeram um barulho seco contra a madeira. "O que mais?" ela perguntou, a voz subindo. "O que mais é igual?" Comecei a listar, com uma calma que eu não sabia de onde vinha. Talvez fosse o choque, talvez fosse algum mecanismo de defesa que me impedia de desmoronar, ou talvez fosse simplesmente a raiva fria, calculada, que estava se formando no fundo do meu peito. O corte de cabelo. Eu usava assim quando tinha 40 anos, ele sempre dizia que adorava. A cor da tintura, castanho acobreado, eu fazia no salão da Dona Célia, até poucos anos atrás. As roupas, sempre discretas, cores neutras, ele escolhia junto comigo quando íamos às compras. "E você tem uma pinta no canto esquerdo do lábio, igual à minha." Simone levou a mão ao rosto, tocando a pinta que ela provavelmente nunca tinha pensado 2 vezes a respeito. "Isso é natural", ela disse, mais para si mesma do que para nós. "Eu nasci com essa pinta. Eu também nasci com a minha." Ficamos em silêncio, as duas processando o que aquilo significava. Renato não tinha simplesmente encontrado uma amante. Ele tinha procurado, deliberadamente, uma mulher que se parecesse comigo. Uma mulher que ele pudesse moldar, transformar, recriar a minha imagem. A pergunta era: por quê? "Por que você fez isso?" perguntei, minha voz finalmente tremendo. "Se você me queria tanto assim, por que não ficou comigo? Por que criar uma cópia?" Renato finalmente falou. E o que ele disse foi tão absurdo, tão revoltante, que por um momento achei que tinha ouvido errado. "Porque você mudou, Margarete. Você ficou diferente depois que as crianças nasceram. Mais cansada, mais preocupada, menos disponível. Eu queria a mulher com quem eu casei de volta. E quando conheci a Simone, vi que podia ter isso de novo." O ar sumiu dos meus pulmões. Eu tinha ficado diferente depois que as crianças nasceram. Claro que tinha ficado diferente. Eu estava criando 2 seres humanos, cuidando de uma casa, abrindo mão da minha carreira para que ele pudesse crescer na dele. Eu estava exausta, sobrecarregada, fazendo o trabalho de 3 pessoas, enquanto ele viajava o país, fechando contratos e acumulando prestígio. E a minha recompensa por tudo isso foi ser substituída por uma versão mais jovem de mim mesma. Simone estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela também estava entendendo. Ela não era uma mulher que Renato amava. Era um projeto, uma experiência, uma tentativa de recriar algo que ele achava que tinha perdido, sem nunca ter feito o mínimo esforço para valorizar o que tinha na frente dele. "Você me moldou", Simone disse, a voz carregada de dor. "O salão de beleza onde você sempre me levava, as roupas que você comprava para mim, as aulas de etiqueta que você insistiu que eu fizesse, você estava me transformando nela." "Não é assim." Renato tentou se defender, mas a voz dele soava patética. "É exatamente assim", eu disse. "Você nos usou, as duas. Você me manteve em casa, cuidando da sua vida, enquanto construía uma fantasia em outro lugar. E você usou essa mulher como uma boneca, moldando ela para ser o que você queria que eu fosse." A funcionária bateu na porta e entrou, dizendo que a polícia havia chegado. A tentativa de transferência com documentos falsos era crime, e o banco tinha acionado as autoridades enquanto esperávamos. Renato seria levado para prestar esclarecimentos. Simone também. Antes de saírem, olhei para Simone uma última vez. Ela estava destruída, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Mas quando nossos olhares se cruzaram, vi algo ali que reconheci. A mesma dor, a mesma traição, o mesmo vazio de quem descobre que a vida inteira foi uma mentira. "Eu sinto muito", ela disse baixinho. "Eu não sabia." "Eu sei", respondi. "Eu também não sabia." Levaram os 2. E eu fiquei ali, sozinha naquela sala, olhando para o colar de pérolas que Simone tinha arrancado do pescoço e jogado na mesa. Peguei o colar e segurei nas mãos. Era idêntico ao meu. Exatamente idêntico. Cada pérola, cada detalhe do fecho, tudo igual. Ele não tinha simplesmente traído. Ele tinha tentado me duplicar. E isso, de alguma forma, era ainda pior do que uma traição comum, porque significava que ele nunca me viu como uma pessoa.
apenas como um modelo que podia ser copiado, substituído, descartado quando não servisse mais. Saí do banco quando o sol já estava se pondo. O céu tinha aquela cor alaranjada de fim de tarde e as ruas estavam cheias de gente voltando do trabalho, vivendo suas vidas normais. Entrei no carro e fiquei parada, sem ligar o motor, olhando para o nada. Meu casamento tinha acabado. Minha vida como eu conhecia tinha acabado. E eu ainda nem tinha absorvido completamente o que havia descoberto. Mas no meio de toda aquela dor, de toda aquela confusão, uma coisa estava clara. Eu não ia chorar, não ia desmoronar, não ia implorar explicações ou aceitar desculpas. Eu ia descobrir cada centavo que ele desviou, cada mentira que ele contou, cada detalhe dessa vida dupla que ele construiu às minhas custas. E quando eu tivesse todas as provas, todas as informações, eu ia fazer ele pagar. Não com gritos, não com escândalos, mas com a mesma frieza calculada que ele usou para me enganar durante 22 anos. Liguei o carro e dirigi para casa. A mesma casa onde eu tinha vivido, achando que era feliz. A mesma casa onde ele me dava beijos de despedida antes de ir para os braços de outra mulher. Mas agora eu via essa casa com outros olhos. Não era mais meu lar. Era uma cena de crime. E eu estava prestes a me tornar a detetive. Quando estacionei na garagem, peguei o celular e mandei uma mensagem para minha filha Patrícia. Preciso falar com você e seu irmão. Amanhã. É urgente. Ela respondeu em segundos. Está tudo bem, mãe? Olhei para a tela, para a pergunta tão simples e tão impossível de responder. Não, nada estava bem. Nada estaria bem por muito tempo, mas eu precisava ser forte, pelos meus filhos, por mim mesma. Digitei apenas, amanhã eu explico, amo vocês. E então entrei na casa vazia, sabendo que a partir daquele momento nada mais seria como antes. A casa estava escura e silenciosa. Os mesmos móveis de sempre, as mesmas fotos nas paredes, o mesmo cheiro de lavanda do aromatizador que eu colocava na entrada. Tudo igual, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Fui até a cozinha, onde as compras do mercado ainda estavam espalhadas na bancada, exatamente onde eu tinha deixado horas antes, quando a ligação do banco interrompeu minha tarde comum. As latas de tomate pelado, o pacote de arroz, as frutas que eu tinha escolhido com cuidado, comida para um jantar que nunca seria preparado. Guardei tudo mecanicamente, mais por hábito do que por necessidade. E enquanto organizava as compras, minha mente trabalhava em outra coisa, nos documentos que Renato guardava no escritório, nos extratos bancários que eu nunca tinha questionado, nas viagens que eu nunca tinha verificado. 22 anos de mentiras. Eu tinha muito trabalho pela frente, mas antes de começar a investigar, precisava fazer uma última coisa. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava minhas joias e tirei o colar de pérolas que Renato tinha me dado há tanto tempo. Coloquei os 2 colares lado a lado na cama, idênticos, absolutamente idênticos. E naquele momento, olhando para aquelas pérolas que representavam tudo que eu achava que sabia sobre meu casamento, tomei uma decisão. Não ia ser a vítima dessa história. Ia ser a sobrevivente. E sobreviventes não choram. Sobreviventes agem. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, olhando para as sombras que a luz da rua projetava nas paredes. A casa que eu conhecia há 35 anos parecia diferente agora. Cada móvel, cada quadro, cada objeto carregava uma pergunta. Isso foi comprado com dinheiro que também sustentava outra família? Esse sofá onde sentamos tantas vezes juntos, ele sentou no sofá da outra casa também? Essas paredes ouviram minhas conversas, meus planos, meus sonhos, enquanto ele vivia uma vida paralela a 20 minutos daqui? O sol nasceu por volta das 5:30, tingindo o céu daquele laranja pálido de manhãs de setembro. Eu ainda estava na mesma posição, com os 2 colares de pérolas no colo. Tinha passado horas olhando para eles, comparando cada detalhe, procurando alguma diferença que provasse que eu estava errada, que era tudo um mal-entendido. Mas não havia diferença. Eram idênticos. Até o peso era o mesmo. Levantei, tomei um banho demorado e me preparei para o que seria o dia mais difícil desde a descoberta: contar para meus filhos. Gustavo e Patrícia mereciam saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. E eu precisava deles ao meu lado para enfrentar o que viria pela frente.
Gustavo chegou primeiro, por volta das 10 da manhã. Meu filho tinha 36 anos, era advogado tributarista, casado há 8 anos com a Fernanda. Quando entrou em casa, percebi imediatamente que ele estava preocupado. Eu raramente mandava mensagens urgentes, e quando mandei na noite anterior, ele deve ter passado a noite inteira imaginando o pior. Ele me abraçou na porta, aquele abraço forte de filho que sabe que a mãe precisa de apoio, mesmo sem saber ainda o motivo. Mãe, o que aconteceu? A senhora está bem? É algum problema de saúde? Pedi que ele esperasse a irmã chegar. Não queria contar a história 2 vezes. Uma vez já seria doloroso demais. Patrícia chegou 20 minutos depois, com os olhos vermelhos de quem também não dormiu direito. Minha filha tinha 33 anos, era arquiteta, e tinha aquela sensibilidade aguçada que às vezes parecia ler pensamentos. Quando me viu, não disse nada. Apenas me abraçou por um longo tempo, como se soubesse que eu precisava daquele silêncio antes das palavras. Sentamos os 3 na sala, eu na poltrona, eles no sofá, exatamente como sentávamos quando eram adolescentes, e eu precisava ter conversas difíceis sobre escola, namoros ou decisões importantes. Só que dessa vez, a conversa seria sobre algo que nenhum de nós estava preparado para ouvir. Comecei pelo começo. A ligação do banco, a voz hesitante da Débora, a viagem até a agência central, e então a sala reservada, a porta que se abriu e a mulher que estava do outro lado. Quando descrevi Simone, quando falei sobre a semelhança, sobre o colar, sobre o cabelo e as roupas, vi o rosto de Gustavo mudar. Ele é controlado por natureza. Anos de advocacia ensinaram ele a manter a compostura em qualquer situação. Mas naquele momento, vi algo quebrar nos olhos dele. Uma mistura de incredulidade e raiva que ele lutava para conter. Patrícia chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo sem que ela fizesse esforço para limpá-las. Ela segurava a mão do irmão com força, como se precisasse de uma âncora para não se perder naquele mar de revelações. Contei sobre os 22 anos de vida dupla, sobre o casamento paralelo, sobre os 2 filhos que eles nem sabiam que existiam. Bruno, de 19 anos. Amanda, de 16. Meio-irmãos que cresceram a poucos quilômetros de distância, frequentando talvez os mesmos shoppings, os mesmos cinemas, sem nunca saber da existência um do outro. Ele disse para ela que eu tinha falecido. Eu disse, e minha voz finalmente tremeu, num acidente de carro. Há mais de 20 anos. Disse que vocês 2 moravam longe e não falavam com ele por causa do trauma. Gustavo se levantou de repente, como se não conseguisse mais ficar parado. Ele andou até a janela, ficou de costas para nós por um momento, e então socou a parede com tanta força que o som ecoou pela casa inteira. Patrícia soltou um grito abafado, mas eu não me movi. Entendia a raiva dele. Sentia a mesma raiva, só que a minha tinha se transformado em algo mais frio, mais calculado. Onde ele está agora? Gustavo perguntou, a voz contida mas carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto nele. A polícia levou ele para prestar esclarecimentos. A transferência que ele tentou fazer envolvia documentos falsos. É crime. Que transferência? Respirei fundo. Essa parte seria ainda mais difícil. Ele estava tentando transferir uma quantia alta para uma conta no nome da Simone. Pelo que entendi, ele vendeu nosso apartamento de investimento sem meu conhecimento, falsificando minha assinatura. E estava tentando passar o dinheiro para ela. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Patrícia parou de chorar, o choque substituindo as lágrimas. Gustavo se virou para me encarar, o rosto vermelho, a mão que tinha socado a parede começando a inchar. Ele ia te deixar sem nada, minha filha disse, a voz falhando. Depois de tudo que a senhora fez por ele, depois de todos esses anos, ele ia simplesmente te descartar? Aparentemente sim. Gustavo voltou a se sentar, mas dessa vez no chão, encostado no sofá, como fazia quando era adolescente e precisava processar alguma informação difícil. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o nada, e quando finalmente falou, a voz estava mais calma, mas não menos determinada. Mãe, eu sou advogado. Não trabalho com família, mas conheço gente que trabalha. A senhora não vai passar por isso sozinha, e ele não vai sair impune. Patrícia se ajoelhou ao meu lado e segurou minhas mãos. O que a senhora precisa que a gente faça? Qualquer coisa.
Estamos aqui. Olhei para meus 2 filhos, aquelas 2 pessoas que eu criei com tanto amor, que eu protegi de tantas coisas ao longo da vida. E agora eles estavam ali, prontos para me proteger. A inversão de papéis era estranha, mas também reconfortante. Eu não estava sozinha. Preciso de uma advogada boa, eu disse. Alguém especializado em direito de família e crimes financeiros. Vou me divorciar e vou descobrir cada centavo que ele desviou nos últimos 20 anos. Gustavo assentiu, já pegando o celular. Conheço alguém. Doutora Helena Vasconcelos. É uma das melhores de Belo Horizonte. Trabalhamos juntos num caso há alguns anos. Vou ligar para ela agora. Enquanto Gustavo se afastava para fazer a ligação, Patrícia permaneceu ao meu lado, segurando minhas mãos como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer se ela soltasse. Mãe, ela disse baixinho, como a senhora está se sentindo? De verdade? Pensei na pergunta por um momento. Como eu estava me sentindo? Traída, humilhada, enganada, mas também algo mais. Algo que eu não esperava sentir. Aliviada, respondi, e vi a surpresa nos olhos dela. Parece estranho, eu sei. Mas durante anos eu senti que algo estava errado, mesmo sem saber o quê. Agora eu sei. E saber, por mais doloroso que seja, é melhor do que viver na escuridão. Patrícia me abraçou novamente e ficamos assim até Gustavo voltar. Consegui falar com a doutora Melena. Ela pode nos receber amanhã às 9 da manhã. Disse que, pelo que descrevi, temos um caso forte. Muito forte. Assenti, sentindo pela primeira vez desde a ligação do banco algo parecido com esperança. Não esperança de reconciliação. Isso estava fora de questão. Mas esperança de justiça, de reconstrução, de um futuro que, mesmo diferente do que eu imaginava, ainda podia ser bom. Passamos o resto do dia juntos. Gustavo e Patrícia não quiseram me deixar sozinha, e eu agradeci silenciosamente por isso. Pedimos comida, assistimos televisão sem realmente prestar atenção e conversamos sobre memórias antigas, sobre a infância deles, sobre momentos felizes que, apesar de tudo, ainda eram reais. No fim da tarde, Gustavo fez a pergunta que eu sabia que viria, mas que ainda assim doeu ouvir. A senhora quer que a gente fale com ele? Pensei por um momento. Renato provavelmente já tinha sido liberado. Provavelmente estava em algum lugar tentando formular desculpas e explicações. Ele ia tentar entrar em contato, eu sabia. Ia tentar manipular a situação como sempre fez. Não, respondi. Pelo menos não agora. Primeiro vamos falar com a advogada, entender nossos direitos, organizar tudo. Quando eu confrontá-lo de novo, quero estar preparada. Quero ter todas as cartas na mão. Gustavo concordou. E vi nos olhos dele algo que me fez sentir orgulho. Meu filho estava pensando como advogado, mas também como filho. Ele não ia deixar o pai escapar das consequências do que fez. À noite, depois que eles foram embora com a promessa de voltar no dia seguinte para me acompanhar à reunião com a doutora Helena, fiquei novamente sozinha na casa. Mas dessa vez, o silêncio não parecia tão pesado. Eu tinha um plano. Tinha meus filhos ao meu lado. Tinha uma advogada marcada para o dia seguinte. Fui até o escritório de Renato, o cômodo que ele sempre manteve trancado e que eu respeitava como seu espaço privado. A chave extra estava no mesmo lugar de sempre, no fundo da gaveta da cozinha. Ele nunca imaginou que eu fosse usá-la. Provavelmente achava que eu era ingênua demais, submissa demais, obediente demais. Abri a porta e acendi a luz. O escritório era organizado, como tudo que Renato fazia. Estantes de livros, uma mesa de mogno, um computador e 3 gavetas de arquivo. Comecei pelas gavetas. Na primeira hora, encontrei extratos bancários de contas que eu não conhecia. Transferências mensais para uma conta no nome de uma empresa chamada RS Consultoria. R de Renato. S de Simone. Ele nem teve o trabalho de disfarçar. Na segunda hora, encontrei recibos de pagamentos de escola particular. Colégio Santo Antônio. 2 matrículas. Bruno e Amanda. Ele pagava mais de R$ 3.000 por mês para educar os filhos que eu nem sabia que existiam. Na terceira hora, encontrei algo que me fez sentar na cadeira, sem forças nas pernas. Eram fotos. Dezenas de fotos. Simone em diferentes idades, em diferentes situações. E junto com as fotos, anotações escritas à mão,
com a letra inconfundível de Renato. Levar ao salão, pedir corte igual à foto. Comprar vestido azul marinho, mesmo modelo da Margarete. Aulas de etiqueta começar mês que vem. Ele tinha documentado tudo. Cada passo da transformação de Simone, cada detalhe que ele mudou nela para torná-la mais parecida comigo. Era metódico, obsessivo, perturbador. E no fundo da pasta, um papel que me fez perder o ar. Era uma apólice de seguro de vida, no meu nome, com Simone Ribeiro como beneficiária. Ele não estava apenas me traindo, não estava apenas me roubando, ele tinha planejado algo muito pior. E o banco, sem saber, tinha impedido que esse plano fosse adiante. Guardei todos os documentos numa pasta, tranquei o escritório novamente e fui para o quarto. Não conseguiria dormir, eu sabia, mas precisava pelo menos descansar o corpo para o dia seguinte. Deitada na cama, olhando para o teto, uma certeza se formou dentro de mim. Renato não era apenas um marido infiel. Era um homem perigoso. E eu tinha acabado de descobrir a extensão real do perigo que corria. Amanhã, na reunião com a doutora Helena, eu mostraria tudo o que encontrei. E juntas começaríamos a desmontar a vida de mentiras que Renato construiu, peça por peça, documento por documento, até não sobrar nada. Ele achou que podia me substituir. Achou que podia me descartar. Achou que eu era apenas uma peça no tabuleiro dele. Mas peças não jogam o jogo. E eu estava prestes a mostrar para ele que eu nunca fui uma peça. Eu sempre fui a jogadora. Ele só não sabia. Antes de fechar os olhos, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Gustavo. Encontrei documentos importantes no escritório do seu pai. Amanhã mostro tudo para a advogada. Ele respondeu em segundos. Não mexa em mais nada. Preserve as provas. Estou orgulhoso da senhora, mãe. Orgulhoso. Meu filho estava orgulhoso de mim. Depois de 38 anos sendo a esposa silenciosa, a mãe dedicada, a mulher que sempre colocou os outros em primeiro lugar, eu finalmente estava fazendo algo por mim. E meus filhos estavam do meu lado. Guardei o celular e deixei o cansaço finalmente me vencer. O sono veio devagar, cheio de imagens fragmentadas e pensamentos soltos. Mas antes de adormecer completamente, um último pensamento atravessou minha mente. Renato passou 22 anos construindo uma mentira elaborada. Eu ia precisar de muito menos tempo para destruí-la. E quando terminasse, ele ia entender que a mulher que ele tentou substituir era muito mais forte do que qualquer cópia que ele pudesse criar. O escritório da doutora Helena Vasconcelos ficava no 12º andar de um prédio comercial na Savassi, com uma vista ampla da cidade que eu mal conseguia apreciar. Estava nervosa demais, segurando a pasta com os documentos que tinha encontrado na noite anterior, sentindo o peso daqueles papéis como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Gustavo e Patrícia vieram comigo, como prometido. Meu filho estava com a mão enfaixada por causa do soco na parede, mas não reclamou nenhuma vez. Minha filha tinha os olhos ainda inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação no olhar dela que me deu forças. Estávamos juntos nisso. E juntos íamos enfrentar o que viesse. A doutora Helena nos recebeu pontualmente às 9. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha e um aperto de mão firme que transmitia confiança. Seu escritório era organizado, mas acolhedor, com diplomas nas paredes e fotos de família na estante. Ela nos ofereceu café, água e pediu que sentássemos com calma. Gustavo me explicou a situação por telefone. Ela começou, olhando diretamente para mim. Mas gostaria de ouvir da senhora com suas próprias palavras. Tudo o que puder me contar vai ajudar a montar a estratégia. Respirei fundo e comecei. Contei sobre a ligação do banco, sobre a sala reservada, sobre Simone e sua semelhança perturbadora comigo. Contei sobre os 22 anos de vida dupla, sobre os filhos paralelos, sobre a mentira de que eu tinha falecido. A doutora Helena ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, sem me interromper. Quando terminei a parte que ela já sabia pelo Gustavo, coloquei a pasta em cima da mesa. Ontem à noite, depois que meus filhos foram embora, eu entrei no escritório do meu marido. Encontrei algumas coisas. Abri a pasta e comecei a tirar os documentos, um por um.
os extratos das contas ocultas, os recibos da escola particular, os comprovantes de transferência para a RS Consultoria, as fotos de Simone com as anotações sobre como moldá-la para parecer comigo. A doutora Helena examinava cada documento com atenção, os olhos se estreitando à medida que compreendia a extensão do esquema. Gustavo e Patrícia viam aqueles papéis pela primeira vez e percebi que minha filha tinha voltado a chorar silenciosamente. Quando cheguei ao último documento, hesitei. Era a apólice de seguro. A prova de que Renato não estava apenas me traindo ou me roubando. A prova de que ele tinha planos muito piores. Isso, eu disse, colocando o papel na mesa, foi o que mais me assustou. A doutora Helena pegou a apólice e leu em silêncio. Vi o rosto dela mudar, a expressão profissional dando lugar a algo que parecia genuína indignação. Ela leu novamente, como se quisesse ter certeza do que estava vendo, e então olhou para mim. Dona Margarete, a senhora sabe o que isso significa? Assenti, sentindo um nó na garganta. Essa apólice foi contratada há 8 anos. Ela continuou. 1.200.000 com Simone Ribeiro como única beneficiária. Se algo acontecesse com a senhora... Ela não precisou completar a frase. Todos nós entendíamos. Gustavo se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Por um momento achei que ele fosse quebrar alguma coisa, mas ele apenas ficou de pé, respirando fundo, tentando se controlar. Meu pai tentou... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Não sabemos exatamente o que ele planejava. A doutora Helena disse, com a voz firme mas gentil. Mas isso é uma prova importante, muito importante. Combinado com a tentativa de transferência fraudulenta e todos esses documentos, temos um caso que vai muito além de um simples divórcio. Ela se levantou, foi até uma estante e pegou um bloco de notas novo. Vou ser direta com a senhora, dona Margarete. O que temos aqui configura múltiplos crimes. Bigamia, já que ele se casou oficialmente com outra pessoa enquanto ainda era casado com a senhora. Estelionato, pelas transferências fraudulentas. Falsidade ideológica, pelos documentos falsos que Simone usou no banco. E essa apólice, isso pode configurar algo ainda mais grave, dependendo do que a investigação revelar. Patrícia segurou minha mão com força. O que a gente faz agora? Ela perguntou. Primeiro, vamos protocolar o pedido de divórcio litigioso com partilha de bens. Vou pedir bloqueio cautelar de todas as contas e bens em nome dele para evitar que ele tente esconder mais patrimônio. Segundo, vou encaminhar esses documentos para um colega que trabalha com direito penal. Ele vai analisar se cabe uma denúncia criminal formal. Terceiro, vamos contratar um investigador particular para mapear todo o patrimônio oculto. Pelo que estou vendo aqui, isso é só a ponta do iceberg. As próximas 2 horas foram intensas. Assinei procurações, autorizações, documentos que eu mal tinha tempo de ler antes de assinar. A doutora Helena explicava cada passo, cada estratégia, cada possível desdobramento. Gustavo, com seu conhecimento jurídico, fazia perguntas técnicas que eu não teria pensado em fazer. Patrícia tomava notas no celular, organizando tudo para que pudéssemos revisar depois. Quando finalmente saímos do escritório, já passava do meio-dia. O sol estava forte, típico de setembro em Belo Horizonte, e as ruas da Savassi estavam cheias de gente no horário de almoço. Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem saber que ao lado delas caminhava uma mulher cuja vida tinha sido completamente virada do avesso. Fomos almoçar num restaurante próximo, mais por necessidade do que por vontade. Nenhum de nós tinha muita fome, mas precisávamos manter as forças. Enquanto esperávamos a comida, Gustavo finalmente disse o que estava engasgado nele desde que viu a apólice. Mãe, a senhora precisa sair daquela casa. Olhei para ele, surpresa. Pelo menos temporariamente, ele continuou. Não sabemos o que aquele homem é capaz de fazer. Se ele tinha esse tipo de plano, se ele estava disposto a ir tão longe... Seu irmão tem razão, Patrícia concordou. A senhora pode ficar na minha casa. Tenho 1 quarto sobrando e o Eduardo não vai se importar. Pensei na proposta. A ideia de sair da minha própria casa me incomodava, parecia uma derrota. Mas ao mesmo tempo, Gustavo tinha razão. Eu não conhecia mais o homem com quem fui casada por 38 anos. Não sabia do que ele era capaz. Tudo bem, concordei.
Mas só até as coisas se resolverem. Aquela casa é minha também, e não vou deixar ele me expulsar do que é meu por direito. Depois do almoço, fomos até a casa para pegar algumas roupas e objetos pessoais. Gustavo insistiu em entrar primeiro, verificar se Renato não estava lá. A casa estava vazia, exatamente como eu tinha deixado. Fiz uma mala rápida, peguei documentos importantes, algumas fotos dos meninos quando eram pequenos e a pasta com todas as provas que tinha encontrado. Antes de sair, parei na porta do escritório de Renato. A porta estava trancada novamente, como eu tinha deixado. Ele provavelmente ainda não sabia que eu tinha entrado lá, que tinha descoberto seus segredos mais obscuros. Mãe, vamos, Gustavo chamou da porta. Dei uma última olhada na casa que foi meu lar por 35 anos e saí sem olhar para trás. As semanas seguintes foram um turbilhão. A doutora Helena trabalhou rápido, protocolando o divórcio e conseguindo o bloqueio cautelar dos bens em tempo recorde. O investigador particular que ela contratou, um ex-policial chamado Senhor Moreira, começou a mapear o patrimônio oculto de Renato e os resultados eram piores do que eu imaginava. Além da casa no Burites onde Simone morava, havia um apartamento na praia, em Guarapari, comprado há 15 anos e que eu nunca soube que existia. Havia um carro de luxo registrado no nome da empresa de fachada. Havia investimentos em fundos que eu desconhecia, um total que chegava perto de 3 milhões de reais. 3 milhões que ele acumulou enquanto eu controlava cada centavo do orçamento doméstico, achando que não tínhamos folga financeira. O Sr. Moreira também descobriu algo que me abalou profundamente. Durante os últimos 5 anos, Renato tinha contratado 3 apólices de seguro de vida diferentes, todas com valores altos, todas com Simone como beneficiária. A primeira foi cancelada depois de 2 anos, provavelmente porque ele percebeu que parecia suspeito. A segunda foi substituída pela terceira, com valor ainda maior. Dona Margarete, o Sr. Moreira disse quando me apresentou essas descobertas. Na minha experiência de 30 anos de polícia, esse padrão de comportamento indica planejamento. Não posso afirmar o que ele pretendia fazer, mas posso dizer que ele estava se preparando para algo. Renato tentou entrar em contato várias vezes durante esse período. Ligações que eu não atendi, mensagens que eu não respondi, até uma visita à casa de Patrícia que terminou com Gustavo, dizendo que ele seria processado por assédio se aparecesse novamente. Ele estava desesperado. Eu sabia. Desesperado para controlar a narrativa, para se explicar, para me convencer de que tudo era um mal-entendido. Mas eu não queria ouvir explicações. Não havia explicação possível para 22 anos de mentiras, para uma família paralela, para apólices de seguro que me transformavam em um obstáculo a ser removido. O processo de divórcio seguiu seu curso. Renato contratou um advogado caro, tentou contestar o bloqueio de bens, alegou que eu estava agindo por vingança, que os documentos tinham sido obtidos ilegalmente. Mas a doutora Helena estava preparada para cada movimento dele. Cada contestação era rebatida com provas ainda mais contundentes. Cada mentira era desmascarada com documentos que ele nem sabia que existiam. Simone também foi processada. Falsidade ideológica, estelionato, tentativa de fraude bancária. Ela tentou alegar que não sabia de nada, que era vítima tanto quanto eu. Mas os documentos no escritório de Renato contavam outra história. Ela sabia dos documentos falsos, sabia das transferências, sabia que estava ajudando a roubar uma mulher que achava estar há 2 décadas no cemitério. 3 meses depois da ligação do banco, o juiz deu a sentença preliminar do divórcio. Eu ficaria com 70% do patrimônio total, incluindo o patrimônio oculto que foi descoberto. Renato ficaria com 30% e ainda teria que pagar uma indenização por danos morais, cujo valor seria definido na sentença final. Quando a doutora Helena me ligou para dar a notícia, eu estava na varanda do apartamento de Patrícia, olhando para a cidade ao entardecer. Ouvi tudo em silêncio, agradeci, desliguei o telefone. Patrícia veio até mim, preocupada com minha falta de reação. Mãe, o que aconteceu? São boas notícias? Olhei para minha filha, para aquele rosto que carregava tanto da minha juventude, e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não lágrimas de tristeza, nem de alívio,
Lágrimas de algo que eu não sentia há muito tempo. Liberdade. São boas notícias, respondi, abraçando-a. Muito boas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Não estava tudo resolvido ainda. O processo criminal ainda estava em andamento. A sentença final do divórcio levaria mais alguns meses, e eu ainda precisava reconstruir minha vida do zero. Mas o pior tinha passado. A verdade estava exposta, a justiça estava sendo feita, e eu tinha provado para mim mesma que era muito mais forte do que jamais imaginei. Renato quis me substituir por uma cópia mais jovem e mais controlável. Mas cópias são apenas isso. Cópias. Não têm a profundidade do original. Não tem a história. Não tem a força que vem de décadas de vida vivida. Ele tentou me apagar. Mas eu ainda estava aqui. E agora, finalmente, estava pronta para começar o próximo capítulo da minha história. Um capítulo que seria escrito apenas por mim. Antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Peguei um caderno em branco que Patrícia tinha me dado e comecei a escrever. Não um diário, não uma lista de tarefas. Escrevi uma carta para mim mesma. Para a Margarete, de 38 anos atrás, aquela jovem professora de história que achou que tinha encontrado o amor da sua vida. Escrevi sobre as escolhas que fiz, sobre os sacrifícios que pareciam necessários na época, sobre os sinais que talvez eu tenha ignorado sem perceber. Escrevi sobre a dor de descobrir a verdade, mas também sobre a força que encontrei dentro de mim quando tudo parecia perdido. E no final da carta, escrevi uma promessa. Uma promessa de que, daquele dia em diante, eu nunca mais seria invisível. Nunca mais abriria mão de quem eu era para caber na expectativa de outra pessoa. Nunca mais me contentaria em ser apenas a esposa, apenas a mãe, apenas a coadjuvante na história de outra pessoa. Fechei o caderno e coloquei na gaveta do criado mudo. Um dia, talvez, eu relesse aquelas palavras e visse o quanto tinha crescido. Mas, por enquanto, bastava saber que elas existiam, que eu tinha colocado no papel o compromisso mais importante da minha vida. O compromisso de finalmente ser eu mesma. 3 anos se passaram desde aquela terça-feira de setembro que mudou minha vida para sempre. 3 anos desde a ligação do banco, desde a sala reservada, desde o momento em que olhei para uma mulher que era minha cópia e entendi que tudo o que eu conhecia era mentira. 3 anos que pareceram uma vida inteira, porque de certa forma foram exatamente isso: o fim de uma vida e o começo de outra. Hoje moro num apartamento no centro de Belo Horizonte. É menor do que a casa onde passei 35 anos, mas tem algo que aquela casa nunca teve. É completamente meu. Cada móvel foi escolhido por mim. Cada quadro na parede reflete meu gosto. Cada canto carrega minha personalidade. Não há fantasmas aqui. Não há mentiras escondidas nas gavetas. Não há a sombra de um homem que passou décadas me enganando. A sentença final do divórcio saiu 8 meses depois da preliminar. Eu fiquei com 70% do patrimônio total, como o juiz tinha determinado inicialmente. Mais uma indenização por danos morais que Renato ainda está pagando em parcelas. A casa no Sion foi vendida, assim como o apartamento em Guarapari que ele escondeu por 15 anos. O dinheiro me deu segurança financeira para o resto da vida, mas mais importante do que isso, me deu liberdade. Simone foi condenada por falsidade ideológica e tentativa de fraude. Pegou uma pena alternativa, prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Não foi para a cadeia, mas a vida dela desmoronou de outras formas. Perdeu o emprego quando a história se espalhou, perdeu a casa no Buritis que foi penhorada para pagar parte das dívidas, perdeu a imagem de mulher respeitável que tinha construído durante 2 décadas. E Renato perdeu tudo que realmente importava. Não foi preso, embora o processo criminal ainda esteja em andamento. Mas perdeu a família que desprezou, perdeu o respeito dos filhos que criou comigo, perdeu a outra família que sustentou na mentira. Bruno e Amanda, os filhos dele com Simone, descobriram a verdade sobre o pai e sobre a mãe deles. Descobriram que foram fruto de uma relação construída sobre os escombros de outra família. Pelo que soube, eles também se afastaram. Gustavo e Patrícia cortaram relações com o pai completamente. Não foi algo que eu pedi ou incentivei,
foi uma decisão deles, tomada depois de verem a extensão das mentiras e dos planos que ele tinha para mim. Meu filho, o advogado controlado que sempre tentava ver os dois lados de cada situação, me disse que não conseguia olhar para Renato sem sentir nojo. Minha filha, a arquiteta sensível que sempre acreditou no melhor das pessoas, disse que o pai que ela conhecia nunca existiu de verdade. Às vezes, me pergunto se fui muito dura, se deveria ter dado uma chance para explicações, para desculpas, para algum tipo de reconciliação. Mas então lembro das apólices de seguro. 3 apólices diferentes, todas com valores altos, todas com Simone como beneficiária. Lembro do padrão que o Sr. Moreira identificou, do planejamento meticuloso, dos anos de preparação para algo que nunca chegou a acontecer. E a dúvida desaparece. Algumas pessoas não merecem segundas chances. Algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. E alguns homens revelam quem realmente são apenas quando suas máscaras finalmente caem. Foi 6 meses depois da sentença final que aconteceu o encontro que eu não esperava. Eu estava no supermercado perto do meu apartamento, escolhendo frutas na seção de hortifruti, quando senti alguém me observando. Levantei os olhos e vi Simone parada a alguns metros de distância, com um carrinho quase vazio e uma expressão de quem não sabe se deve se aproximar ou fugir. Ela estava diferente. O cabelo estava curto agora, num corte prático que não se parecia em nada com o meu. As roupas eram mais simples, sem a elegância estudada de antes. Parecia mais velha, mais cansada, como se os últimos meses tivessem cobrado um preço alto. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo nos olhos dela que reconheci. A mesma exaustão de quem passou por uma guerra e sobreviveu, mas não sem cicatrizes. Ela hesitou por um momento, depois veio até mim. Paramos frente a frente, 2 mulheres que tinham sido moldadas pelo mesmo homem, destruídas pela mesma mentira, e agora tentavam reconstruir suas vidas separadamente. Dona Margarete, ela disse, a voz baixa. Eu não sabia se deveria falar com a senhora, mas esperei em silêncio. Não tinha raiva dela, não mais. A raiva tinha se dissipado com o tempo, substituída por algo mais parecido com pena. Ela também tinha sido vítima, de uma forma diferente da minha, mas vítima mesmo assim. Eu queria pedir desculpas, ela continuou. Não pelas coisas que eu sabia, porque dessas eu já paguei o preço, mas pelas coisas que eu deveria ter percebido e não percebi. Pelos sinais que eu ignorei, porque era mais fácil acreditar na mentira. Fiquei em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Ela continuou, como se precisasse colocar para fora algo que estava engasgado há muito tempo. Ele me disse que a senhora tinha partido num acidente de carro, há mais de 20 anos, que os filhos de vocês moravam longe e não falavam com ele por causa do trauma. Eu acreditei porque queria acreditar. Porque era mais fácil do que questionar, do que investigar, do que admitir que talvez eu estivesse construindo minha vida sobre uma mentira. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas no fundo, eu acho que sempre soube que algo estava errado. As viagens constantes, os horários estranhos, as desculpas que nunca faziam sentido completo. Eu escolhi não ver. E por isso, eu também sou culpada. Olhei para aquela mulher que um dia foi minha cópia, que foi moldada para ser uma versão mais jovem e mais controlável de mim, e senti algo que não esperava sentir: compaixão. Ela não era uma vilã. Era outra vítima do mesmo manipulador, presa numa teia de mentiras tão elaborada quanto a minha. Simone, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, o que aconteceu não foi culpa sua. Não totalmente. Renato é um homem que passou décadas manipulando as pessoas ao redor dele. Você foi manipulada tanto quanto eu. A diferença é que eu tive 38 anos para construir uma vida antes de descobrir a verdade. Você teve 22 anos construindo uma vida sobre uma fundação de mentiras. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo agora. O que eu não consigo perdoar, continuei, é a participação nos documentos falsos. Você sabia que estava usando meu nome, minha identidade. Isso você fez conscientemente. Eu sei, ela disse. E eu paguei por isso. Ainda estou pagando. Ficamos em silêncio por um momento. 2 mulheres unidas por uma história que nenhuma de nós escolheu. Então ela disse algo que me pegou de surpresa. A senhora sabe o que mais me assombra?
Não é ter perdido ele, ou a casa, ou o dinheiro. É ter descoberto que eu nunca fui eu mesma. Durante 20 anos, ele me moldou para ser outra pessoa. As roupas que eu usava, o cabelo, os gestos, tudo foi construído para me transformar na senhora. Eu não sei mais quem eu sou de verdade. Olhei para ela com uma compreensão que ia além das palavras. Eu sabia exatamente o que ela estava sentindo, porque eu também tinha passado por isso. A sensação de ter vivido uma vida que não era sua, de ter sido um personagem numa história escrita por outra pessoa. Então descubra, eu disse. Você tem essa chance agora. Descubra quem você é quando não está tentando ser outra pessoa. Descubra o que você gosta, o que você quer, quem você quer ser. É doloroso, eu sei, mas também é libertador. Ela me olhou com uma expressão que misturava gratidão e surpresa. Provavelmente não esperava compreensão de mim, muito menos conselhos. Como a senhora conseguiu? Ela perguntou. Seguir em frente, reconstruir, encontrar paz? Pensei na pergunta por um momento. Como eu tinha conseguido? Não foi fácil, não foi rápido, e certamente não foi indolor. Mas eu tinha conseguido. Um dia de cada vez, respondi. E lembrando que a pessoa que eu sou não depende da pessoa que ele quis que eu fosse. Eu existo independente dele, independente do casamento, independente das mentiras. Demorei 38 anos para entender isso, mas finalmente entendi. Nos despedimos com um aceno de cabeça, sem abraços, sem promessas de amizade. Éramos duas mulheres que compartilhavam uma história dolorosa, mas que precisavam seguir caminhos separados para se curar. Enquanto ela se afastava com seu carrinho quase vazio, pensei em como a vida às vezes nos coloca frente a frente com as pessoas mais inesperadas, nos momentos mais improváveis. Voltei para meu apartamento naquela tarde com uma sensação estranha de encerramento. O encontro com Simone tinha fechado um ciclo que eu nem sabia que ainda estava aberto. Agora, finalmente, eu podia seguir em frente sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Retomei o mestrado em História que tinha abandonado há 35 anos, quando Gustavo nasceu e eu decidi que ser mãe era mais importante do que ser acadêmica. Aos 62 anos, voltei a frequentar a universidade, cercada de jovens que poderiam ser meus netos. No começo foi estranho, mas logo descobri que tinha muito a contribuir e que nunca é tarde para aprender. Voltei a dar aulas particulares, como fazia antes de casar. Adolescentes que precisavam de ajuda com história, jovens se preparando para vestibular, adultos querendo entender melhor o mundo ao redor. Cada aluno me lembrava por que eu tinha escolhido essa profissão décadas atrás e por que tinha sido um erro abandoná-la. Viajei pela primeira vez sozinha. Fui para o litoral, passei uma semana numa pousada em Ubatuba, acordando cedo para ver o nascer do sol na praia. Eu era apenas Margarete, uma senhora de cabelos grisalhos que gostava de caminhar na areia e ler livros na varanda. Fiz amizades novas. Mulheres da minha idade que tinham passado por situações parecidas, que entendiam a dor de recomeçar depois dos 60. Descobri que não estava sozinha, que muitas mulheres carregavam histórias parecidas. Gustavo e Patrícia continuam presentes na minha vida, mais do que nunca. Meu filho me visita todo domingo para almoçar, trazendo a Fernanda e os netos. Minha filha me liga todas as noites, só para saber como foi meu dia. Eles são minha família de verdade, construída com amor e não com mentiras. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda penso em Renato. Não com saudade, não com raiva, mas com uma espécie de curiosidade distante. Como alguém pode viver uma vida tão dupla por tanto tempo? Como alguém pode olhar nos olhos de uma pessoa todos os dias e mentir com tanta naturalidade? Não tenho respostas e talvez nunca tenha. Algumas perguntas não são feitas para serem respondidas. O que eu sei é que sobrevivi. Mais do que isso, eu floresci. A mulher que eu sou hoje é mais forte, mais consciente, mais dona de si mesma do que a mulher que eu era há 3 anos. Aquela Margarete vivia para os outros, se anulava para caber nas expectativas alheias, aceitava migalhas de afeto, achando que era tudo o que merecia. Essa Margarete sabe seu valor, conhece seus limites e não aceita menos do que merece. Renato passou 22 anos tentando me recriar em outra mulher.
Ele não entendeu que pessoas não são moldes, não são projetos, não são peças que podem ser substituídas quando ficam velhas ou inconvenientes. Cada pessoa é única, irrepetível, insubstituível. E eu, Margarete Vieira Sampaio, sou absolutamente insubstituível. Ele quis me apagar da história. Mas aqui estou eu, contando minha própria versão, com minha própria voz, nos meus próprios termos. A história que ele tentou escrever sobre mim terminou no momento em que eu decidi ser a autora da minha própria narrativa. E essa narrativa, posso garantir, está apenas começando. Aos 62 anos, com cabelos grisalhos, rugas de expressão e um coração que já foi partido e reconstruído, eu finalmente entendi algo que deveria ter aprendido há muito tempo. A verdadeira liberdade não está em ser amada por alguém. Está em amar a si mesma o suficiente para não aceitar menos do que merece. O banco me ligou naquela terça-feira, achando que estava me protegendo de uma fraude financeira. Na verdade, me protegeu de algo muito maior. Me protegeu de uma vida inteira sem saber quem eu realmente era. Me deu a chance de me conhecer, de me reconstruir, de me tornar a mulher que sempre deveria ter sido. E por isso, apesar de toda a dor, apesar de todas as lágrimas, apesar de tudo que perdi, eu sou grata. Grata pela verdade que veio, mesmo que tardia. Grata pela força que descobri em mim mesma. Grata pela vida que construí das cinzas da anterior. Ele tentou me substituir. Descobriu que eu sou insubstituível. E essa certeza, hoje, vale mais do que qualquer coisa que ele tentou me roubar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.